Oi meninas, tudo bem? Olha só que casinha de passarinho linda, com dois passarinhos gordinhos aqui, ó, tão bem gordinho, né? E as florzinhas do campo, folhagens, bastante folhas, a casinha. Eu creio que vai ficar um projeto bem bonitinho. Então nós vamos começar com o clareador e o verde glacial para fazer as bordas aqui, o fundo, tá? Eu tô com o pincel da minha coleção número 12 e o pincel Pituá também, número 4 aqui, pra gente esfumaçar aqui em volta. Então, o primeiro passo é umedecer com o clareador e vir com o verde glacial. E para esfumaçar, melhor o pituá, sabe? Melhor vir com pituá. E vai espalhando. Acho que dá para trabalhar com pituá. Mesmo nos cantinhos aqui, ó. Dá para trabalhar, não precisa do pincel número 12, tá? E aí a gente vai espalhando, ó. Vai esfumaçando. Eu vou fazer isso em volta de todo o projeto. Vou umedecendo aqui com o clareador. E esfumaçando com o verde glacial. Vamos lá, gente? Então, é tudo aqui em volta, olha, todo em volta do projeto nós vamos fazer esse trabalho aqui de esfumaçar, tá bom? Pronto, gente, ficou assim, todo esfumaçadinho em volta, com bastante delicadeza, né? E agora eu separei o verde country pra gente sombrear mais próximo das florzinhas, das folhas. Então, vem devagarzinho aqui, eu tô com o pincel número 10 da coleção nova, tá? E vem e esfumaça. Mas não é para sair, tá? Você vem só um pouquinho em volta da florzinha e vai com movimento circular esfumaçando. Vem com pouquinha tinta, ó. Tirar o excesso. Ó, e para por aqui. Nós vamos fazer em volta de todo o projeto novamente, só que menos, né? Com menos intensidade de tinta. Só um pouquinho em volta aqui, para não deixar muito claro. Fica vazio, né? Quando você não escurece. Não dá profundidade, então nós precisamos dar profundidade nesses cantinhos. Olha lá, ó, como já mudou. Tá? Então, vamos lá fazer em todos os cantinhos, sem sair muito para fora, ó. Aqui você já vai parando.
a paredinha aqui, gente, nós vamos passar amarelo pele e luzes com branco. Pincel número 8 da coleção, né? Só acompanhar o risco. Aqui tudo tem que passar, tá? Inclusive aqui nas janelinhas. Aí, passando tudo aqui, vocês vão clarear de um lado só as madeirinhas. Mas deixa secar um pouquinho, porque aí não pega direito, né? Agora não tá pegando, ó. Então, primeiro passo. Passar amarelo pele em todas as madeirinhas aqui. Inclusive aqui também, menos no telhado. O telhado a gente vai fazer de outra cor. Tá bom? Então, vamos lá pintar de amarelo pele? Então, branco aqui nessas madeirinhas, tá? Pincel número 8. E aqui o telhado, eu tenho telha e tenho marrom. Então, eu vou começar com telha nesses espaços aqui, ó. E depois vamos sombrear com marrom, tá? Então, pode passar aqui uma camada de telha ou caramelo, qual que você tiver aí em mãos. São bem parecidos. E já já a gente vai escurecer com marrom, tá? Agora com marrom, nós vamos escurecer mais essa parte aqui, ó. Essa lateral aqui. Tanto aqui como aqui e aqui também. E aqui, ó. Tô com o pincel número 4, viu? Da coleção. Aqui só as separações do telhado, né?
um pouquinho do amarelo pele, só para dar uma luz. Em todas elas, aqui, aqui e aqui. Aqui tem uma janelinha com rústico. Bem escurinha. Passar 2 demãos intercalando a secagem, tá? Pra ela ficar bem escurinha. Aí a gente deixa secar aqui, já passa outra demão. Eu vou separar as cores dos passarinhos, tá? Que eles vão ser da mesma cor. Então, o que a gente fizer com um, vamos fazer com o outro também. Então, deixa eu pegar as tintas aqui. Separei aqui muitas cores, gente, para um passarinho, olha só. Verde bandeira. Aqui o rosa chá, aqui o verde country, o verde pântano, aqui o verde glacial, o branco e o verde e o vermelho e o púrpura. Aqui esse último aqui é o púrpura, tá? Então, nós vamos começar pela cabecinha aqui dele. Vamos com pincel número 4, tá? Ó, número 4. Com o verde glacial. Aqui para deixar mais clarinho. Vamos primeiro trabalhar com os verdes. Depois a gente entra com rosa chá, tá? Então, aqui mais clarinho na cabeça, um pouquinho de branco também, ó. Mais clarinho. E aqui o verde country. E o verde bandeira, vai deixar mais escuro aqui. E aqui tem as peninhas da asa.
Nós vamos com o verde glacial. E depois vamos escurecer com verde bandeira. Se você conseguir já ir definindo as asas, as peninhas, fica mais fácil, tá? Do que a gente preencher um fundão e depois ir descobrindo as penas. Então aqui eu já vou com a intenção já de formar as penas aqui, ó. Aproveitando, e aqui também, ó, é da mesma cor. Aí com o verde bandeira, nós vamos escurecer as peninhas. Pega só no cantinho do pincel para você conseguir fazer essa curva. Até o fim, ó. Aqui é mais escuro. Aí você lava o pincel, que nós vamos para outra área agora. Tem aqui o pescocinho dele, um pântano, verde pântano, bem embaixo do bico, ó. Aí, aproveitando que eu estou com o verde pântano, e já vou passar aqui no rabo, ó, que é bem escurinho. Pincel limpo, nós vamos com branco no peitinho dele aqui, ó.
E com rosa chá, sombreando. Depois tem um pouquinho do púrpura. Ó, mistura o branco no rosa chá, que aí fica uma tonalidade mais clarinha. E esse espaço aqui, nós vamos com púrpura. É bem simples de fazer, não é difícil. Apenas tem que seguir as cores, né? Pra ficar bem bonitinho, bem gordinho. Passarinho fofinho, né? Aí lavo o pincel e vamos com o branco. E aqui já pode entrar com o verde glacial. Esse aqui é o fundo, tá, gente? É o fundo do pássaro. Ainda não é o acabamento. O acabamento nós vamos esperar secar um pouquinho aqui. E vamos retocar novamente com as mesmas cores, tá? Então, de repente, você tá aí vendo e tá pensando, já vai ficar assim, né? Não, eu vou ainda dar uma mexidinha nele. Pronto, ó. Tudo fechado. Só falta o olho e o bico. Vamos pegar o pincel zerinho. O olho dá para fazer com o cabo do pincel. Só pegar um pincel. Pode ser o pântano mesmo ou o preto. E o bico, ele pode ser cinza lunar, acho que fica bom. Pincel zerinho.
Depois nós vamos contornar com verde pântano e iluminar com branco. Agora é só esperar um pouquinho a secagem para a gente começar a dar o acabamento. O olhinho aqui dentro do preto, pode colocar um branquinho, tá? As asas, as peninhas, aliás. Se a tinta tiver grossa, gente, vocês coloquem umas gotinhas da misturinha de aquarela silk e diluente têxtil, tá? Porque para trabalhar com zerinho, as tintas têm que estar fininhas, senão você não consegue, tá? Aquarela silk com diluente têxtil. Se você não tiver o diluente, pode ser só aquarela silk, como eu estou fazendo, tá? Direto aqui umas gotinhas no branco para você ter uma tinta mais fininha. E aqui umas peninhas. E o mesmo com pântano, ó. Deixar umas penas mais escuras. Os pezinhos aqui. Deixa eu dar fazer umas peninhas aqui, ó. Os pezinhos, você pode preencher com um pincel zerinho mesmo, com verde pântano e iluminar com branco. Ou cinza lunar também fica bom. Depois preenchemos aqui com carinho o tronco, né? E aqui uns branquinhos, ó. Para iluminar. Tá? E é só isso, gente. Fazer umas peninhas aqui. E o outro passarinho é do mesmo jeito, com as mesmas cores. Do mesmo jeitinho. Reforça aqui no pescoço. Tá bom? Então, eu vou pintar esse daqui. E aí, a gente vai na sequência para as folhas, né? Vamos fazer todas as folhas para depois fazer as florzinhas. Terminei esse passarinho, né? Ele tem a cabecinha torta, olha que bonitinho. Com as mesmas cores que foram usadas nesse grande aqui, tá? Então, eu fui indo devagarzinho, preenchendo com branco aqui, verde bandeira, o púrpura, tudo assim com delicadeza, né? E
o biquinho com pântano e branco, olhinho preto e branco. E agora nós vamos fazer as folhas. Então eu tô com o pincel da coleção nova número 8, tá? Olha lá, 8. E nós vamos preencher todas as folhas com verde bandeira. Depois nós vamos com pântano e branco. Então é só preencher, tá, gente? Ó, todas essas folhas aqui, preencher. E depois nós voltamos aqui para fazer os acabamentos. Pronto, tudo preenchido, as folhinhas preenchidas. Agora nós vamos fazer o acabamento. Eu tenho aqui o pântano, o verde bandeira, verde kiwi e branco. Então, de um lado, pincel número 6 da coleção nova, tá? Número 6. De um lado, vocês vão escurecer com verde pântano. Um pouquinho que você passa já dá o efeito, ó. Faz de 4 em 4 folhinhas, que aí rende mais, tá? E do outro lado, enxuga o pincel, limpa, né? Um paninho. Do outro lado, o verde kiwi. Tá, ó, passar nessa também. Limpa o pincel no paninho e com branco de fora para dentro. Aguarda um pouquinho a secagem, tá? Fica melhor. De fora para dentro você ilumina. E depois nós vamos preencher todas as folhinhas. Faz a nervura no meio, tá? E eu vou preencher todas elas desse jeitinho, tá, gente? Um verde kiwi desse lado verde pântano e branco de fora para dentro para iluminar. Então vamos lá fazer todas? E depois nós vamos preencher as folhinhas, as florzinhas, né? Com púrpura, eu acho que vai ficar legal. Vamos ver, deixa eu terminar primeiro essas folhas, aí nós vamos pensar. Pronto, todas as folhinhas prontas. Agora nós vamos preencher os miolinhos das florzinhas. São florzinhas do campo. É só preencher com o pincel número... Tô com o número 2, tá? As bolinhas. Aí depois que elas secarem,
Aí a gente vai preencher as pétalas. Agora com o pincel número 4, nós vamos preencher as pétalas, gente. Não precisa deixar certinho, não. Se elas estiverem próximas uma das outras, é só emendar aqui, ó. Não tem problema não, tá? Tá bom? Então daqui por diante eu vou seguir assim. Tudo arranhadinho assim mesmo. Depois com branco, talvez um rosa chá, não sei, ainda não decidi. Ou branco mesmo, né? Fazer umas pétalas brancas. Então, vamos preencher tudo aqui em volta, gente. Depois nós vamos fazer as florzinhas. Pronto, gente. As florzinhas já estão preenchidas. E com esse pincel azul, que eu gosto muito de fazer margaridas, miosotes, né? Então, nós vamos usar o branco e o púrpura. De um lado do pincel, o branco, e do outro lado, o púrpura. Então, ele vai ficar, olha, com duas cores, tá? E aí, nós vamos vir aqui, com o lado branco para fora, e o púrpura para dentro, nós vamos fazer uma meia vírgula. Novamente, olha, metade, metade, vem aqui, aperta a mão e levanta a mão. Aí você vai conseguindo fazer florzinhas. Novamente. Tá? E depois aqui vamos fazer um miolinho com amarelo. Então, novamente, umedece o fundo com clareador para deixar o fundo bem lisinho. E aí fica um fundo prático, fácil para você girar o pincel. Limpa bem, ó, deixa limpinho e começa novamente. Metade branco e metade púrpura. O branco para fora e o púrpura para dentro. É uma meia vírgula, tá? Novamente. Aperta a mão e vira. Pega mais tinta. Vai por cima da folhinha, ó. Aí já arremata.
Depois aqui os miolinhos, tá? Então eu vou seguir fazendo aqui, primeiro umedecendo com o clareador. Deixa bem lisinha a superfície. Pincel limpinho para não borrar. De um lado branco, do outro lado púrpura. Vem aqui, gira metade da mão. Novamente. E aqui só uma meia vírgula. Vocês estão achando difícil? Não? Não é difícil. Só tem que levar a tinta no lugar certo. Começou a encher muito de tinta, o pincel você limpa num paninho e retorna aqui para fazer. Não vai amontoando de tinta, porque senão borra. Tá bom, gente? Vocês entenderam direitinho? Clareador. Pincel limpo. Metade branco, metade púrpura. O branco pra fora. E o púrpura pra dentro. E eu vou seguir aqui com essas e já na sequência temos aqui esse pau aqui da casinha do passarinho, né? Tem aqui um raminho aqui, um caule. E aí a gente vai caminhando e já estamos chegando ao final. Depois eu vou colocar aqui umas folhinhas de stencil, acho que vai ficar legal. Esse pauzinho aqui, então, eu passei marrom. Marrom. E pode fazer umas luzes com branco, fica bom. E o caule aqui, vamos de pântano. Depois uma luz com branco. Agora eu vou separar o stencil de folhagens pra gente decorar aqui em volta, tá bom? Tenho esse stencil aqui, gente, olha.
são galhos de folhas. Pincel pituá, verde bandeira, tira o excesso e só dá uma esfumaçadinha. Se quiser fazer com duas cores, pode fazer também. Uns galhos mais escuros, uns galhos mais clarinhos. Ó, aqui ficou um galho mais escuro, certo? Aí a gente vai com verde country. E vamos fazer outro galho aqui. Só que com cuidado para não passar por cima das florzinhas. Pronto. E aí, gente, vamos decorando em volta a gosto, como vocês sentirem de fazer, né? Eu gosto de enfeitar muito, corro esse risco, mas vai devagarzinho e vendo onde fica melhor os encaixes para dar uma harmonia, né? Ó lá, tá? Então eu vou fazer aqui em volta e já mostro o trabalho pronto para vocês. Pronto, gente, trabalho finalizado, as folhinhas em volta. Espero que vocês tenham gostado e que vocês pintem muitos passarinhos, tá bom? Até a próxima, um beijo, tchau!